Aplauda o Senhor pela vida do Luca. De cumprimentar vocês. Espera aí. Bom, já disse que é um prazer estar. Quando a gente estava definindo quem pregaria as últimas três do ano, né? Outubro, novembro e dezembro, último trimestre, eu pensei, tem algo que Deus está trabalhando comigo quase que esse ano todo. Eu vim só tomar conhecimento agora no final do ano, mas quase que esse ano todo. E aí eu pensei, vou pedir para ficar com dezembro, porque está perto da virada do ano e a palavra tem tudo a ver. E aí, pelos nossos acertos ali, acabei ficando com outubro. E aí eu parei para pensar, na verdade Deus falou para mim, é melhor que você pregar isso em outubro do que em dezembro. E aí, vou fazer algo aqui que eu sempre quis fazer, que é, olha para o irmão que está do seu lado, e diga, precisamos prever e semear. Agora diga tudo junto, de novo. Precisamos prever e semear. Por que eu estou falando que era melhor ter pregado em outubro do que em dezembro? Quando você vai começar a planejar um casamento, você não começa faltando 15 dias. Cadê? Começa, Gui. Cadê o Gui? Tá lá dentro? Começa, Gui, faltando 15 dias? Não, você começa um ano antes. Quando você precisa, somente acho que talvez empreendedores vão me entender aqui, quando vocês querem planejar algo, vou usar o exemplo da Black Friday. Esses dias eu sigo um pessoal que empreende e tudo mais, eles não começaram a preparar a Black Friday agora, nessa semana, eles começaram a fazer isso em agosto. Por quê? Porque a antecedência gera sucesso. Aqui, então, precisamos prever e semear. Antes eu tinha preparado só prever e semear, mas o que a gente precisa fazer? Precisa fazer, prever e semear. Então, mas eu vou dividir essa pregação em duas partes. A primeira é para você prever. Só que o prever não entendam como previsão do tempo, ou como, sei lá, uma bola de cristal e eu vou prever o futuro. Eu acho que nossa religião nem permite essas coisas. Então não entendam isso. Entendam prever como planejar. Como pensar antes do que aconteça. Mas aí você vai olhar para mim e falar, Luca, mas eu não preciso planejar, meu Deus é maior. De fato, continue falando para o seu problema que o seu Deus é maior que ele, porque de fato ele é. Mas pare de pensar que o seu Deus é maior apenas como desculpa para você não ter o trabalho de planejar. Para você deixar as coisas para a última hora e aí sim ele ter que fazer o milagre. É claro, você vai exaltar ele quando ele fizer o milagre, mas não deixe para a última hora. Para não ficar apenas na minha palavra, assim, ficar vazio, em Provérbios 21:5, diz o seguinte, aqui, quem fez o CRAU, acho que tem que ter esse versículo na ponta da língua, hein? Que é o quê? Provérbios 21:5, quem planeja bem e trabalha com dedicação, prosperará. É a NVT, tá? Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prosperará. E quem se apressa, toma atalhos e fica pobre. Aqui, não entendam o prosperar ou o ficar pobre em relação a dinheiro. Dinheiro é coisa que a gente vai conquistando, vai ganhando com o tempo, vai perdendo, são coisas da vida. Mas entenda o prosperar como Deus te elevar. Aqui é muito mais fácil o quem planeja, porque se Deus chega até você, vai te prosperar, e você está com a casa organizada, a casa que eu digo, o seu coração está um coração curado, você não tem mágoas com o seu próximo, ou o terreno está preparado, é muito mais fácil dele te levar a um novo nível. Porque se Deus chega a você, Ele quer te prosperar, mas você está todo bagunçado, está magoado, está ferido, o que Ele vai fazer? Ele vai te curar, Ele vai te limpar. E aí a obra, o processo, o deserto, que talvez demoraria 1 ano, vai levar 10. Olha o povo hebreu, o que ele levariam no máximo 1, 2 anos, nem isso, menos, né? Eles levaram 40 anos.
Agora imagina comigo, se esse povo está forte, firme, sarado, sem nenhum mau hábito, olha o que a gente estaria agora. Obrigado. Para não ficar somente nesse versículo, você pode pensar, é um caso isolado, Deus não fala de planejamento e coisas do tipo. Queria trazer para vocês uma parte da história de Davi. Começo não, mas ali, o começo do reinado, vamos dizer assim. Lá em 1 Samuel 17, 40, a gente vai ler até o 46, quero que vocês prestem atenção no primeiro, no 40 e no 46, beleza? Lá em 1 Samuel, pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e a sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo pelo belo jovem ruivo. Gritou para Davi, por acaso sou um cão para você que vem a mim com um pedaço de pau? Amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá, e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu, você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. 46. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça, então darei os cadáveres de seus homens às aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Aqui, reparem numa coisa, deixa o 46 para mim, isso. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. Davi tinha certeza que ele ia ganhar. Certo? Todo mundo aqui concorda? Amém? Ele tinha certeza. Se Deus não falou com ele antes, eu tenho certeza que... Tem aquele versículo, se não me engano, está em Mateus, que se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem. Eu tenho certeza que o que ele mais tinha naquele momento era a fé. Ele creu. Ele tinha certeza. Mas vamos voltar lá no 40. Se ele sabia que Deus ia entregar para ele... Por que ele pegou 5 pedras lisas? Entendeu onde eu quero chegar? Ele sabia que Deus ia entregar, ele tinha uma promessa, mas mesmo assim ele fez um plano. Por que um plano? Porque ele sabia que se ele chegasse na frente do gigante, ele falou, Deus vai me entregar, mas eu vou tirar minha pedra aqui. Mas o gigante só balançou e começou a vir para cima dele. O que ele vai fazer? Vai tacar outra pedra. Mas mesmo assim ele só balançou e não caiu. O que ele vai fazer? Vai tacar mais uma pedra. Entende que aqui o momento encontra o preparo? Davi sabia o que ele ia fazer. Davi sabia que Deus ia entregar o gigante para ele. Mas mesmo assim, ele estava preparado. Se continuar um pouco no 40, Davi estava armado apenas com o seu cajado e sua funda. Davi, assim, depois ele vai acabar se tornando, mas nesse momento ele não era um homem de guerra, ele era um homem de fé. E até mesmo um dos maiores homens de fé fez um plano. Por que você não vai fazer um plano? Por que você não vai se planejar? Por que você não vai arrumar a sua casa para que quando Jesus venha te dê a oportunidade você possa agir? Entendeu o que eu quero dizer? Se Davi, que foi marcado na história, é um dos grandes homens da Bíblia, ele fez um plano, ele estava preparado, ele tinha planejado o que ele ia fazer, mesmo sabendo que ele ganharia. Ele poderia ter muito bem ido somente com um cajado, melhor, ele poderia ter ido com nada. Sabia que Deus ia entregar para ele, mas mesmo assim ele falou, Deus vai fazer a parte dele, mas eu preciso fazer a minha. Eu preciso estar preparado, para quando a oportunidade chegar, eu estar dizendo, aqui estou, Deus. Ele não foi com espada, Esaú entregou a capa, entregou a armadura, tudo pesou, e ele falou, creio que ele pensou, uma licença poética aqui, creio que ele pensou, eu não vou com nada disso, não sou eu que estou lutando, é o Senhor Jesus. Mas mesmo assim, eu não vou dizer que ele teve medo aqui, ele teve fé. E aí, tinha anotado isso aqui. E aí ele sabia que daquele momento que ele pegasse as pedras, ou que ele falasse para Esaú, que daquele momento até chegar na frente de Golias, a única coisa que a gente sabe é que pode haver imprevistos. Desde o ponto A até o ponto B, desde Deus falar para você que você vai receber, até o momento que você de fato vai receber, as duas únicas certezas que a gente tem é que a gente vai receber, porque foi Deus que mandou, e a segunda é que haverão imprevistos. Mas eu não sei o que é, mas você sabe que haverão imprevistos.
E aí, haverão imprevistos, haverão lutas, tribulações. Tenho certeza que talvez aquelas 5 pedras talvez não fossem só para o gigante. Histórias afirmam que, aqui fala também, que ele tinha um escudeiro, tinha outras pessoas. Então ele sabia que Deus ia entregar o gigante. Mas e se os outros viessem para cima? Ele ia estar preparado também. Indo nessa linha de tribulações, lembrem de José. José, eu não vou ler a história aqui, mas ele passou na prisão, revelou sonhos, até chegar no sonho do faraó. E aí, encarem aqui o preparo, o plano, o prever, como Deus avisou ele. Ele falou, verão 7 anos bons e 7 anos ruins. Às vezes, você está aqui nos 7 anos bons. Você está aqui no momento em que você talvez esteja num novo cargo, você talvez esteja ganhando mais. Mas por que você está aqui? Porque Deus está preparando, porque no futuro você venha fazer a obra dele e você tenha que sustentar. Entende o que eu quero dizer? Eu estou dizendo que na hora que você tiver que sustentar, não são 7 anos ruins, mas é aonde você vai colocar o seu plano à prova. Aqui, nos 7 anos bons, às vezes é Deus te chamando, falando, olha, você tem tempo livre agora. Vou usar o meu exemplo. Eu trabalho das 9 às 18, então eu consigo vir nos 2 cultos da noite, eu consigo vir nos 2 cultos de domingo. Então, às vezes, Ele está falando para você, vem ter crédito comigo, vem ter um relacionamento. Você começou agora? Vem ter um relacionamento comigo, porque quando os dias maus chegarem, a gente está afirmado. Às vezes você está aqui e fala, mas a igreja é longe, eu não tenho carro, vem de Uber. Mas o Uber é caro, vem de ônibus. Mas o transporte público está caro hoje em dia, vem a pé. Hoje você tem pernas e pode vir andando. Mas e amanhã? E se você estiver na cama do hospital amanhã? Como é que você vai vir? Vai assistir a live? E se acabar a luz? Entendeu o que eu quero dizer? Hoje Deus te chama e fala, olha, os dias são bons, venha criar crédito comigo. A Dani não está aqui hoje, mas depois que ela falou essa frase para mim nos dias bons você cria crédito, você cria bagagem, você cria relacionamento com Cristo. Porque quando os dias maus chegarem, você vai ter que usá-los. Às vezes você fala até que, eu estou desempregado e Deus está me punindo por causa disso. Não, Ele está te dando tempo para que você venha à igreja. Não pense pelo copo meio vazio, mas pense por ele meio cheio. Nesse momento você pode cultivar crédito, você pode semear. E aí, já entrando na parte de semear, ela é meio que assim, todo mundo conhece a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Então, partindo desse princípio, lá em Gênesis 8 ao 22, 8, 22, enquanto durar terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, isso aqui vale até hoje. Enquanto durar, enquanto tiver frio e calor, enquanto tiver verão e inverno, enquanto tiver dia e noite, terá a lei da colheita. Aqui ele quer dizer, ele fala mais sobre um plantio, sobre uma colheita, mas lá em Gálatas 6, do 7 ao 8, ele diz o seguinte: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá o Espírito da vida eterna. Aqui é o quê? Quando você planta, você vai colher. Então, quando você decidiu plantar, você sabe que alguma hora você vai colher. Se você decidir plantar muito, você sabe que você vai colher muito. Se você decidir plantar uma vez só, você só vai colher uma vez. Aqui, a única variável que pode haver na lei da semeadura, talvez seja o tempo. Às vezes, eu plantei ontem, e eu estou recolhendo hoje. Às vezes, eu plantei há 10 anos atrás, e eu só vou colher daqui a 10 anos. Esses dias, provavelmente eu devo me emocionar a falar disso, porque eu recebi isso, assim, eu percebi isso hoje de tarde, quando eu estava montando. Esses dias eu fui cortar o cabelo, e aí eu estava falando, meu cabeleireiro se chama Sandro também, um grande nome. E aí eu conversando com ele, a gente em casa, a gente sempre percebe que ele tem um amor, ele tem um afeto muito grande pela nossa família. E aí ele meio que indo para lá, indo para cá, a gente conversando, falando sobre futebol, carro, várias coisas. E aí ele acabou comentando. E aí eu descobri, esse afeto muito grande, esse amor, foi porque ele era nosso vizinho. E lá do lado da casa onde a gente mora tem uma escadaria enorme para chegar até lá em cima. Eu moro no morro. E aí tem um escadão enorme para chegar até a casa lá em cima.
E aí, num dia chuvoso, esse irmão, ele caiu na escada. Caiu, fraturou vértebra. Faz tempo isso, graças a Deus ele está ótimo hoje. Mas aí ele disse, até com um pouco de lágrimas nos olhos, que quando ele precisou, quando ele chegava com as sacolas, a gente descia para ajudar. Ele, não importava se era... Meu pai parava o que estava fazendo, mas ele descia para ajudar. Isso aqui a gente não sabia, porque quando eu cheguei em casa, eu falei, ô pai, mas a gente fazia isso? Por que a gente fazia isso? Meu pai olhou para minha cara, o jeito dele, quem conhece? Não sei. Nem lembrava que a gente fazia isso aí. Só que o simples fato de descer, pegar uma sacola, que a gente andando tranquilamente, é tranquilo, de subir algum monte de escada. Para a gente era simples, a gente não ligava para isso. Era só o nosso vizinho, que naquele momento precisava de nós. No caso, e aí passaram-se anos, muito tempo real, já faz o quê? Uns 10 anos que ele quebrou? E aí em 2020 minha mãe teve o AVC. E aí quando a gente estava voltando de AVC, estava começando a andar sozinha, e aí ela foi fazer a unha na rua de baixo de casa. E ele, o cabeleireiro, ele tem um ponto ali de corte bem na rua de baixo. Quando minha mãe passou ali andando parecido com o que está hoje, assim, meio manco ali, andando meio com dificuldade, meio aérea, falou, oi, Sandro, tudo bem? Ele, oi, Jane, bom. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Ô, Valmir, aconteceu alguma coisa aí? A gente está andando meio torto aqui. Mas o que é isso? A gente plantou lá atrás carinho. A gente plantou cuidado. A gente não estava nem aí se ele ia retribuir com isso. Não queria saber disso. Era o vizinho que estava precisando da gente. Mas, naquele momento, o que ele fez? Ele colheu. Na verdade, nós colhemos o cuidado. Hoje em dia, quando a gente passa, hoje a gente ri, é motivo de risada para a gente, mas toda vez que a gente passa na frente do cabeleireiro, a primeira coisa que eu e meu pai a gente faz é olhar um para a cara do outro e falar, a gente está passando aqui. Mas o quê? Entender como eu quero dizer? A gente plantou isso lá atrás sem nem pretensão de colher, mas a gente colheu hoje. É algo que você pode pensar, mas isso é pequeno, talvez. Pode ser que para vocês seja um pequeno, mas para nós é enorme. Eu percebi isso, quando eu começo a montar a palavra, Deus me dá um tema e aí eu vou trabalhando em cima disso, só que eu não pego ele, eu não recebo ele do jeito que eu falo aqui. Para tentar ser o mais linear possível, eu vou montando e coisa do tipo. Mas eu me perdi aqui. Sim. Mas esse momento a gente não tentou ser intencional. A gente não queria, a gente só estava ali, plantou e colheu. Tenho certeza que muitos de vocês às vezes fazem coisas do tipo, pegam uma sacola, pegam alguma coisa no chão e para você não é nada. Mas para a pessoa é muito. Você abaixou, em vez dela cair, você foi lá e pegou. E aí, nesse caso, eu queria contar, porque como se fosse um testemunho, para vocês plantarem, mesmo que seja sem intenção. Mas eu digo que, como a lei da semeadura fala que tudo que a gente planta, a gente colhe, eu quero pedir para vocês que sejam intencionais. Nós queremos coisas boas, então plantem coisas boas. Nós queremos que quando a gente passa pelo porteiro do prédio, que ele dê bom dia para a gente. Então, dê bom dia para o porteiro do prédio. É por isso que, normalmente, a lei, entre aspas, assim, ela fala dar e receber. Não é receber e dar. Entendeu o que eu quero dizer? Primeiro você dá. Eu quero que Deus venha até mim, que Ele cure a minha vida. Mas o que você vai fazer? Você vai dar a sua vida para Ele. Entende? Não é receber, não é eu não vou ganhar sem trabalhar. Eu não vou ganhar, eu não vou chegar lá sem plantar. Eu não vou fazer, o casamento não vai sair perfeitamente sem que eu planeje. Sejam intencional. E aí, lá em Eclesiastes, para vocês verem intencionalidade como funciona, lá em Eclesiastes 11, do 1 ao 2 ali, está: envie os grãos da sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe dará e trará retorno. Invista os recursos em vários lugares, pois desconhecem os riscos adiante. Aqui, primeiro parte, assim, aqui, com certeza ele fala no sentido mais figurado, mas a primeira coisa é de você investir. Invista em pessoas, invista no seu filho, invista na sua filha, invista na sua família. Porque você vai colher isso um dia. Invista cuidado no seu filho que agora que está pequeno, porque quando você estiver velho, ele vai cuidar de você.
Ele não vai saber por quê, mas você vai saber, porque você plantou isso no coração dele. Uma coisa engraçada até, hoje em dia também é motivo de piada em casa, eu não sei andar de bicicleta e nem empinar pipa. Por quê? Porque minha mãe, primeira coisa que, quando eu comecei a brincar, a primeira coisa que ela fez é, você não vai andar de moto e nem vai soltar pipa. Hoje em dia eu não ando de bicicleta e não sei soltar pipa. Eu falo isso engraçado, mas entendem o poder disso? É claro que ela não colheu isso quando ela plantou. Ela está colhendo isso agora. Eu não, assim, também não tenho vontade de andar de moto. Mas por quê? Porque eu não sei andar de bicicleta. Não dá para me andar de moto sem andar de bicicleta. Mas aqui fala dessa maneira porque, segundo alguns historiadores, quando os hebreus saíram do Egito, eles pegaram alguns costumes dos egípcios. E dentre esses costumes, onde o Egito está localizado, é chamado de crescente fértil. E nesse crescente fértil é meio que tudo que você planta, você colhe. E aí, então, era dos egípcios fazerem o quê? Pegarem as sementes, semente de trigo ou qualquer outra semente que não se afogasse com facilidade e jogasse no Nilo, jogasse às margens do rio. Por quê? O rio ia pegar essa semente, ia espalhar, e quando chegasse à margem do rio, ela ia fixar e ia colher. Para que isso? Para quando ele estivesse navegando em longos períodos, ele conseguisse colher. Entendeu o que eu quero dizer? Não é rápido. Ele ia jogar a semente, um dia a semente ia fixar e outro dia ela ia germinar. Ela ia virar uma árvore, ia virar um fruto, para quando talvez o filho dele estivesse navegando, ele pudesse, meu Deus, estou perdido, mas tem uma fruta ali, eu posso parar e comer. Sejam intencionais, mas sejam intencionais com propósito. Às vezes, o prever e semear que eu estou falando aqui, eu entendi isso aqui, quando eu estava orando. Talvez ele não seja para você, ele é para o seu filho. Prever e semear ele tem muito mais a ver com sucessão do que com você, com o seu hoje. Às vezes foi algo, eu acho que eu comentei na reunião que a gente teve da mídia, de eu passo alguns perrengues na mídia, que eu tenho certeza que quando chegarem novas pessoas, ou que talvez Felipe já não passe mais. Por quê? Porque a gente planejou. O pastor passou perrengues na mídia, que quando eu cheguei, eu já não passei mais. Por quê? Por quê? Porque ele planejou, ele semeou. Ele falou, vou fazer assim, até alguém vir e me suceder. Eu vim e sucedi ele. E o Felipe está me sucedendo ali. Entendem? Algumas coisas que você vai fazer, você não vai planejar para você. Talvez você, pai e mãe, vai entender muito melhor do que eu. Algumas coisas que você vai plantar, alguns investimentos que você vai fazer para os seus filhos. E aí, eu uso o exemplo de filhos, mas entenda nós, comunidade núclea. O pastor falou aquela frase que começou com um salinho ali, vocês vão voar, tal mais, mas já parou para pensar que pode não ser com a gente? Pode não ser a André que vá lá fazer teatro em outro lugar? Pode não ser. Mas pode ser os netos dela, pode ser os bisnetos dela. Mas por quê? Porque ela vai ter a base, os bisnetos terão a base. A minha avó orou, o joelho no chão, esteve aqui, planejou, fez todos os anos, tinha lá a peça de Natal, para que hoje eu tenho uma estrutura, tenho um mega projetor, coisa do tipo, tenho luz e sombra. Mas por quê? Porque ela planejou, ela semeou, para que a próxima pessoa colha mais coisas do que ela. Eu já falei sobre isso, mas 2 exemplos aqui, na verdade um exemplo, Davi, vamos voltar a falar de Davi. Quando Davi começou, Deus colocou no coração dele o templo, de fazer um templo enorme para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas não foi Davi que construiu, foi Salomão. Talvez Salomão não ia conseguir construir se Davi não tivesse feito a base. Ou talvez Salomão, na sua imensa sabedoria, faria de fato. Mas eu garanto para vocês, foi muito mais fácil, porque Davi arou, ele planejou, arrumou o terreno. Um outro ponto que eu falei para vocês, planejem, semeiem, planejem, mas o planejamento, ele é um meio, ele não é o ponto final. Deus entregou o planejamento para Noé, e ele durou quase 100 anos para conseguir construir a arca. Veio chuva, vai chuva, 40 dias e 40 noites, acabou tudo isso, Deus falou, Noé, deixa lá o plano e vamos fazer outro, porque a vida segue. Eu mudei as coisas, vamos fazer de outra maneira. Então, você vai planejar, você vai fazer aquele planejamento super. Eu vou chegar do ponto A ao ponto B e vai ser maravilhoso. Mas não deixe que isso prenda você a vida toda. Ah, Luca, mas eu tenho 70 anos. E daí, planeje. Deus está com você, planeje. Ah, Luca, mas eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos.
pô, melhor ainda. Ou o tanto de tempo que você vai ter para planejar e semear na sua vida. Se você já vai colher coisas que talvez os seus pais plantaram, imagina o que o seu filho não pode colher. Imagina o que talvez o seu neto... É claro que eu estou falando aqui mais jovem, não estou nem entendendo, mas entendeu onde eu quero chegar? Quanto mais cedo você começar a planejar, mas entendendo que planejar é um meio, melhor vai ser a sua colheita e melhor vai ser o seu fim. E era isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que